Olá, pessoas lúcidas! Esse é o canal da Graça Sensoterapias e eu, Graça Aragão, terapeuta holística somática integrativa. Hoje quero falar com você sobre a teoria dos setênios. Saber da teoria dos setênios foi incrível, porque me ajudou a saber em que fase da vida eu estava e me ajudou a aproveitar melhor essa fase e vai me ajudar a aproveitar melhor todas as fases que eu viver. E eu quero dividir isso com você. Vamos lá? Então, a teoria dos setênios ela foi trazida ao mundo por Rudolf Steiner, um austríaco do século XIX. E na teoria dos setênios, Steiner diz que todo ser humano, a cada 7 anos, vive uma nova fase da vida. E essa fase não é marcada só por diferenças físicas, ela é totalmente favorecida por um novo desenvolvimento físico, emocional, mental e energético. Então, a cada 7 anos, você tem tudo conspirando para você viver uma nova fase. Então, vamos conhecer que fases são essas? Vamos lá. A primeira fase é dos 0 até os 7 anos. Então, nessa fase, que é a fase da mãe, a gente nasce e a gente passou 9 meses dentro da barriga, alguns menos, né? Imersos na água. Então, essa fase ela está relacionada com o elemento água. Nessa fase, enquanto a gente é bebê, o bebê ele chora, ele não tem vocabulário para expressar as suas necessidades, as suas dificuldades, as suas emoções e os seus sentimentos, e a forma que ele tem de se expressar é qual? Chorando. Então, essa fase ela está muito relacionada com as nossas emoções. Nessa fase também, a gente está muito ligada à nossa mãe. Inclusive, até os 2 anos, um bebê ele nem sabe que ele está separado da mãe. E aí você me conta, ai Graça, mas eu não tive mãe. Bom, primeiro eu quero te dizer que eu sinto muito, tá? Por isso. Só que o fato de você não ter tido mãe não significa que você não tenha sido cuidado por alguém, tá? Por quê? Porque um bebê humano, ele depende exclusivamente dos cuidados de alguém até os 3 anos de idade. Então, vamos pensar aqui. Você já viu uma girafa? O bebê, ela pare o bebê cai, daqui a pouco ela pisa em cima do bebê e depois o bebê sai andando. É isso mesmo, gente. Se você pegar qualquer animal, o bebê ele vai nascer, em pouco tempo depois ele tá andando, ele já tá correndo, daqui a pouco ele tá brincando e a mãe daqui a pouco tá levando ele para caçar, para ir atrás de alimento, tá? Só que nós humanos, nós não somos assim. Até 3 anos de idade a gente depende única e exclusivamente dos cuidados de alguém para sobreviver, porque senão a gente morre mesmo, tá? Então, essa fase é a fase da mãe, aonde a gente está muito ligada com a nossa mãe, com as nossas emoções. E aí, com 7 anos, acontece um fenômeno, tá? Dos 7 até os 14 anos, aquela criança, aquele bebê que foi muito ligado com a mãe, aquela criança que era muito ligada com a mãe, acontece uma cisão e ela passa a ir buscar a energia e a força do pai. Então vamos lá, como é que isso acontece? Nessa época, muita criança fica com raiva da mãe. Não sei se você passou por isso, eu lembro que eu fiquei com raiva da minha mãe. O que tem de errado com isso? Nada, nem comigo, nem com a minha mãe, tá? Mas o que acontece? A vida, ela vai levar essa criança para ir buscar a força de impulso para a vida. Então, nessa fase, o que acontece? A criança começa a fazer tarefas que exijam dela autonomia. Então, vamos lá, ela começa quase sempre a aprender a atravessar a rua,
amarrar sapato, guardar suas próprias coisas e fazer um monte de tarefas sozinha. Ela vai aprender a andar de bicicleta, ela vai vencer vários medos para fazer brincadeiras mais ousadas. Ela vai pegar essa força do masculino. E se você me disser, poxa, Graça, eu não tive pai, eu entendo isso, eu sinto muito, mas você provavelmente teve alguma figura masculina que ocupou assim um pouco desse lugar. Um avô, um tio, um primo, um padrinho, um padrasto. Alguém te colocou nesse lugar de ter mais coragem, de vencer o medo, de fazer coisas sozinha. Muito provavelmente você passou por isso. Essa fase da vida, ela tá ligada ao elemento terra. E é muito bacana a gente saber disso para entender como que as crianças à nossa volta funcionam e se você é mãe de alguém que chegou nessa fase e tá com raiva de você, fica em paz, que não tem nada de errado nem com você, nem com teu filho, tá? Isso é necessário e vai fazer completa diferença na vida dessa criança, dessa pessoa de 7 a 14 anos em diante e da pessoa que nós somos hoje, tá? Presta atenção como que foi essa sua fase, porque isso aí vai te mostrar se você hoje tem mais ou menos dificuldade para ter autonomia, para buscar aprender coisas e fazer sozinha, tomar decisões, vencer medos, ter um pouco mais de coragem. Isso tudo vem dessa fase. Agora vamos falar sobre a fase dos 14 até os 21 anos. Então, o adolescente, ele já pegou a força da mãe, ele já pegou a força do pai, e agora ele precisa de uma outra força. Qual? A força da tribo. O adolescente, ele é um ser tribal. Você quase nunca vai ver um adolescente sozinho, né? Ele está sempre em bando. E nessa fase, o que acontece? Começam as experiências da vida. Então, ele vai começar a experienciar e a experimentar várias coisas. Como, por exemplo, ele vai querer experimentar as mesmas coisas que o seu grupo, que os pares da tribo, tá? Nessa fase da vida também começam outros tipos de experiências amorosas, afetivas, começa a namorar. Pode acontecer também experiências sexuais, como acontecem na maior parte das vezes. Nessa época, o adolescente ele precisa sentir que ele está quebrando regras e que ele é livre, tá? Quebrar regras, gente, não é uma coisa ruim, tá? Uma pessoa que não tem força para quebrar regra, ela não tem força para encarar a vida, tá? Então, se você tem um filho nessa idade, coloque regras para ele que ele possa burlar sem trazer nenhum grande prejuízo, tá? Isso aí é bem sensato para quê? Para ele ter força para ir para a vida. Nesse caso, o que pode acontecer quando esse adolescente ele se sente assim muito tolhido? O que ele faz? Começa a mentir, né? Normal. Isso aí precisa ser visto com paciência, com conversa. As experiências elas podem ser combinadas em família, lembrando que o adolescente ele é um ser que precisa experimentar a vida de uma forma natural, que é para ele poder estabelecer que tipo de vida ele vai ter dali para frente. Então, nessa fase, ele está começando a construir uma vida dali para frente, ele está na construção da sua identidade. Essa fase ela está relacionada com o elemento fogo e também é nessa fase que começa socialmente a escolha da carreira profissional.